Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer ter você aqui. Deixa eu me apresentar, eu sou a Carol, analista de temperamento. Quero conhecer você, de onde você está me assistindo. Eu falo aqui de Portugal, Évora, e vamos começar essa série aí hoje sobre autoconhecimento e a vida cristã. Gente, é um assunto muito amplo, então eu vou gravar como uma série em vídeos separados, senão fica muito grande. Ainda assim, eu vou ter que enxugar, porque é um assunto muito amplo, mas eu quero que passar um pouquinho para você sobre o que é autoconhecimento, como a gente aplica ele na nossa vida, no dia a dia, na vida cristã. Eu sou analista de temperamento, né, como eu disse, e o temperamento, né, é algo que é estudado há muitos anos, né, já é uma ciência, né, conhecida já há muito tempo por estudiosos. A gente vai falar sobre isso aí, não vou dar spoiler agora, mas alguns cristãos, né, um tempo atrás, via como algo meio de misticismo, mas, gente, o conhecimento, ele é esclarecedor, ele traz libertação, ele liberta. A palavra diz assim, ó, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E eu sempre falo isso, gente. Conhecimento não é só no âmbito espiritual. Nós somos servos de Deus, somos cristãos, sim, só que nós também somos seres humanos, nós vivemos na Terra, então nós precisamos buscar o conhecimento em todas as áreas. Né? Nós temos corpo, alma e espírito. Eu falo muito isso na mentoria, eu dou uma mentoria para mulheres, chamada Mulheres Equilibradas, e a nossa primeira aula, inclusive, fala sobre isso. Temos corpo, alma e espírito, e precisamos alinhar os três, precisamos cuidar dos três, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. Então, quando a palavra fala, né, sobre o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, a gente, às vezes, como cristão, tende a espiritualizar tudo, acha que tudo é espiritual, mas nem tudo é espiritual. A gente sabe que o mundo espiritual acaba regendo o mundo natural, mas sim nós precisamos buscar conhecimento em todas as áreas. Então, a gente vai entrar aí nessa série sobre autoconhecimento e a vida cristã, como aplicar isso no nosso dia a dia, como aplicar isso na vida cristã, o que a palavra fala sobre isso, o que isso interfere nos meus relacionamentos. Quero convidar você para entrar nessa jornada aí de autoconhecimento. Então, vamos lá. O que é o autoconhecimento, gente? É um processo contínuo, ou seja, sempre eu vou precisar estar me autoconhecendo. Porque a gente muda, gente. Quem é imutável é o nosso Deus. Ele é imutável. Mas o ser humano, ele muda. Hoje você gosta de uma coisa, amanhã você pode deixar de gostar. Hoje você tem costume de fazer certa coisa, amanhã você pode parar de ter esse costume. Então, o autoconhecimento, ele é um processo contínuo, né? Eu preciso estar sempre buscando me conhecer, conhecer o outro, né? Então, ele é um processo contínuo e profundo de se explorar, compreender e reconhecer quem é você. É a base para o desenvolvimento pessoal, ou seja, se você busca um desenvolvimento pessoal, se você quer ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor na sua totalidade, você precisa começar pelo autoconhecimento. Se você quer melhorar como pessoa, o ponto de partida é o autoconhecimento. Primeiro, você precisa se conhecer, porque como você vai mudar algo que você não sabe que está ruim? Como você vai mudar algo que você nem sabe o que precisa ser mudado? Então, gente, o autoconhecimento, ele é o ponto de partida para tudo, ok? Então, vamos lá. É a base para o desenvolvimento pessoal, pois envolve a consciência de seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos, valores, crenças, forças e fraquezas. Então, vamos lá. Às vezes, nós temos certas reações, nós temos certos sentimentos, certos pensamentos, que a gente nem sabe por quê. Você já aconteceu de você agir de uma forma e depois você falar assim, cara, por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Por que eu senti isso? Esse, esse, essa pergunta que você faz para você, esse buscar,
saber o porquê que você agiu daquela forma, porque você falou daquela forma, isso faz parte do autoconhecimento, sabe? De você pensar sobre o que você está pensando. Por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Por que eu reajo assim? Gente, Deus nos deu uma mente pensante. Nós somos seres racionais. Nós não somos irracionais. Um cachorro, por exemplo, um animal, ele tem reações e ele não pensa porque ele teve aquela reação, porque ele não tem o privilégio de pensar. Mas Deus nos deu, gente, o privilégio de pensar, de raciocinar, seres racionais, seres que têm raciocínio, que podem pensar. Então, a gente não pode e não deve, muito menos como cristãos, servos de Deus, de simplesmente agir e não pensar por que a gente agiu daquela forma. Por que a gente pensa de certa forma? Nós precisamos parar, e isso precisa ser constante, gente. Sabe o que a gente falou ali, um processo contínuo? A gente precisa parar e analisar os nossos atos, os nossos pensamentos, porque a gente reage e age de certas formas. A gente precisa fazer essa autoanálise. Isso faz parte do autoconhecimento. E aí eu te pergunto, quem é você? Você sabe quem é você? O seu gosto, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, se você é uma pessoa falante, se você é mais quieta, se você é uma pessoa extrovertida, se você é introvertida. A gente tem a facilidade de analisar demais o outro. E a gente tem a dificuldade de se analisar. Lá naquele texto, eu sempre falo isso, naquele texto da Santa Ceia, né, lá de Coríntios, que a gente lê todos os meses quando a gente vai tomar a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo não orienta para que a gente examine o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso pastor, nosso líder. Não. Ele diz que o homem precisa se examinar a si mesmo. E eu sempre falo isso. Esse autoexaminar, esse exame, né? Não é só no momento da Santa Ceia, não é só ali quando eu estou ceando, eu vou me examinar. Gente, isso precisa ser um processo contínuo, eu preciso me examinar, me conhecer. Como eu disse, às vezes a gente conhece muito o outro, examina muito o outro, e a gente não para se analisar, para se autoanalisar, para se examinar, para se conhecer. Você sabe quem é você de fato? Às vezes as pessoas têm uma visão diferente do que você tem de si. As pessoas te veem de uma forma, você se vê de outra forma. Quem é você? Do que você gosta? Como são as suas reações, como são as suas emoções, o que domina você? Você é uma pessoa que consegue controlar suas emoções, seus sentimentos, você é uma pessoa que tem mansidão, você tem os frutos do Espírito. Quem é você? Você precisa parar, nós precisamos parar e fazer essa autoanálise, gente, porque quando a gente não se analisa, quando a gente não se examina, a gente vai vivendo sem rumo. A gente não tem um parâmetro. A gente às vezes julga o outro e às vezes a gente faz a mesma coisa que o outro porque a gente não para analisar e fala: caramba, eu estou fazendo a mesma coisa. E às vezes até pior, sabe? Então a gente precisa, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Quem é a Carol? Quem é você que está me assistindo? O que você gosta de fazer? Sabe? Mulher, então, às vezes a gente conhece muito bem nosso esposo, o gosto dele, dos nossos filhos. Se perguntar o que seu filho gosta de fazer, você vai falar, ele gosta de tal coisa. O que seu filho gosta de comer? Ele gosta de tal coisa. E aí, quando alguém te pergunta o que você gosta de fazer, qual é o seu hobby? Às vezes a gente não sabe responder uma simples pergunta sobre nós, sabe? Eu costumo dar palestra para as mulheres e já aconteceu numa palestra de eu perguntar para algumas mulheres, o que mais você gosta de fazer? O que te desestressa? E teve mulheres que não souberam responder rápido ali. Elas tiveram que parar e pensar. Algumas disseram: olha, eu nunca pensei nisso. Olha, eu nunca tenho tempo para mim. Eu nunca parei para analisar o que me faz sentir bem. Então, eu, como lido com mulheres, eu sei que isso é algo comum. E tá inserido aí nessa questão da gente não se analisar, não se conhecer. Isso faz parte do autoconhecimento. Então, vamos lá. Eu vou citar componentes do autoconhecimento, tá? Então, aí, coisas que envolvem, né, que englobam, que fazem parte.
desse autoconhecimento. Então, a primeira é a consciência emocional. É compreender seus próprios sentimentos, suas emoções e como elas influenciam no seu comportamento. Seja sincero e me responde, você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, como isso influencia no seu comportamento, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, como isso influencia na sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? De novo, gente, temos dificuldade de nos autoanalisar. Temos a facilidade de analisar muito o outro. Será que nós estamos nos examinando? Gente, a Bíblia fala tanto sobre isso. Tem um texto que fala que a gente, às vezes, quer tirar um mosquito no olho do outro enquanto a gente tem uma trave no nosso olho. É justamente sobre isso, gente. A gente consegue ver com facilidade o defeito do outro e o nosso a gente não consegue enxergar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo, que o defeito do outro é como uma casca de feijão no dente. Alguma vez você já passou por a situação de estar conversando com alguém e ver nessa pessoa um caroço de feijão, né, uma casca de feijão no dente? E a pessoa tá lá rindo e kkk conversando com você, com aquele caroção, aquela casca enorme de feijão no dente. Você vê muito nitidamente, aquilo às vezes até te desconcentra, né, do assunto, você não consegue se concentrar porque você está vendo ali aquela casca de feijão. E a pessoa que está com a casca de feijão no dente não está nem percebendo, ela não está vendo. Então, o defeito é justamente assim: quando está em nós, o outro enxerga facilmente e a gente não consegue enxergar. E vice-versa, quando está no outro, a gente enxerga facilmente e o outro não consegue enxergar. E, gente, nós temos eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela é como se fosse um espelho para nós. Quando nós lemos a Bíblia, não só com a intenção de pegar e ler, só de ler, pronto, li meu texto do dia, amém. Não, quando nós examinamos as escrituras, ela nos confronta. Quando nós lemos, a gente vê, cara, eu preciso melhorar nisso aqui. Isso aqui eu estou errando, isso aqui eu preciso acertar. Isso aqui eu preciso alinhar, eu preciso melhorar. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um espelho que revela para nós aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos alinhar. Todo mundo aqui tem espelho em casa. Todo mundo tem. Pode ser um espelhinho pequeno, pode ser um espelho grande, independente do tamanho, né? Quando a gente, por exemplo, as mulheres, né, que se maquiam, quando a gente vai se maquiar, a gente não, pelo menos eu nunca vi ninguém se maquiando sem espelho. Por que a gente usa espelho? Para a gente ter uma noção se tá ficando bom, se tá ficando ruim, se a gente exagerou um pouco, se tira um pouco, bota mais, né? Até um batom, para a gente colocar um batom, sempre de batom, a gente precisa do espelho, porque é ele que vai nortear se tá bom, se tá ruim, se tá de mais, se tá de menos. Gente, se a gente não tiver um espelho na nossa vida, a gente vai ter atitudes erradas e a gente nem vai perceber, porque é o espelho que nos amostra que tem alguma coisa errada, que tá ruim, que tá desalinhado. Se você faz um penteado, né, é meio que natural de você ir conferir no espelho se tá tudo certo, se tem algum fio errado, se tá bonitinho, se tá alinhado, né? Se você não vê o espelho, você sai com o cabelo para cima, o povo vai te olhar meio estranho, você vai falar, gente, por que o povo tá me olhando assim de lado? Porque o cabelo tá todo desalinhado, fora do lugar. E como você não olhou no espelho, você não sabe, você não tem a ideia, você tá achando que tá bom, mas tá ruim. Por quê? Porque você não olhou no espelho, você não tem noção, você não tem um parâmetro. Então, gente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso parâmetro, ela precisa ser o nosso espelho. A gente precisa examinar as escrituras e ver o que a gente precisa melhorar. Vamos ser perfeitos, gente? Não vamos. Perfeito é só o nosso Jesus. Mas a gente precisa ter esse processo de mudança contínua, de melhorar. A Bíblia diz que quem está limpo, limpe-se, mas é todos os dias. Ser 1% melhor a cada dia.
tá? Então, o segundo, ali tinha um exemplo que eu pulei, né? Então, vamos lá, um exemplo é saber que você fica ansioso antes de falar em público e compreender as razões por trás desse sentimento. Então, por exemplo, aqui o exemplo, né? Existem pessoas que não conseguem falar em público, que passam mal, têm crise de ansiedade, e aí a pessoa precisa falar, pensar, por que que eu fico assim? Aconteceu alguma coisa no passado, na minha adolescência, na infância, que me deixa assim. É natural, gente, qualquer pessoa se sentir ansiosa, né? Diante de falar com pessoas. Eu, por exemplo, eu não, eu não fico confortável de gravar. E eu descobri que uma forma que eu consigo falar mais tranquila é colocando slide, porque eu sou muito visual também, então isso me ajuda, né? Porque eu sou muito visual, eu sou a garota da lista, gente. A minha vida só funciona com lista. Tudo que eu vou fazer, se vocês pegarem meu celular, meu bloco de notas, tudo em lista. Então, eu só funciono com uma lista. Eu faço uma lista do meu dia. Tal hora eu tenho que fazer tal coisa, tal hora eu tenho que fazer tal coisa. A minha agenda do Google é toda listada. Na segunda eu tenho que fazer X, na terça X. Eu sou a pessoa da lista, porque a lista me dá o norte. Eu sei o que eu vou fazer naquele dia, em tal horário. Eu sou assim, funciona assim. Eu descobri que eu sou assim. Às vezes você também, aí você não sabe. Como que a gente sabe disso? Pelo autoconhecimento. Você vê que você funciona melhor daquela forma. Então, todo mundo fica, ó, tem uma certa quantidade de ansiedade diante de pessoas, de falar em público, isso é natural. Só que quando isso é além do normal, quando chega a bloquear você, quando você tem crise de ansiedade, já está um pouquinho acima do natural. Você precisa parar e analisar e pensar por que que eu ajo assim, por que que eu fico tão nervoso, tão ansioso. Isso faz parte do autoconhecimento, é tentar compreender seus próprios sentimentos, as suas emoções, por que que ela está influenciando no seu comportamento dessa forma, sabe? Então, esse aqui é um exemplo de falar em público, e existem milhares de outros exemplos que a gente não vai falar aqui, que vai tomar muito tempo, mas existem outras situações que você precisa parar e analisar e pensar. Segundo ponto, reconhecimento de valores e crenças. Então, conhecer os princípios que guiam suas ações e decisões. O que que guia você? E aqui eu estou falando para um público de mulheres cristãs. Gente, qual é o nosso guia de vida? É a palavra, é a Bíblia. A gente não pode viver conforme o mundo. Né? A gente não pode se conformar com a forma que o mundo vive. Né? Romanos 12:2. Né? Não vos conformeis com este século, mas transformai a nossa mente, renovando pela transformação pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia. Então, conhecer os princípios que guiam suas ações e decisões. Esses valores moldam suas escolhas e o que você considera importante na vida. O exemplo, identificar que valoriza a honestidade acima de tudo, e isso orienta como você se relaciona com os outros. Então, gente, aqui, como eu estou falando, né, para mulheres cristãs, para um público cristão, gente, o que norteia a nossa vida é a palavra. Fugiu da palavra, eu preciso eliminar aquilo da minha vida, né? Quais são os seus valores, as suas crenças? Se ela não está alinhada com a palavra de Deus, isso precisa ser alinhado, tá? Terceiro ponto, a gente vai correr um pouquinho, gente, como eu falei, é um assunto muito amplo, eu ainda vou dividir, né, por outras aulas. Então, vamos lá, terceiro ponto, identificação de forças e fraquezas, isso é interessante, reconhecer suas habilidades e talentos, assim como áreas onde você precisa melhorar. Gente, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidade. Existe aqui dois pontos. Existem pessoas que acham que não tem defeito, que elas são perfeitas. Eu sinto te dizer, você tem defeito sim, que isso é do ser humano. Todo mundo tem defeito. E em contrapartida, existem pessoas que acham que não tem qualidade, acham que não são boas para nada. E eu quero dizer, você tem sim qualidades, porque isso é do ser humano. Todo mundo tem qualidades. Então, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem pontos de força, né? Todo mundo tem pontos de fraqueza. O que a gente precisa é analisar
quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. E quando eu analiso meu ponto fraco, eu preciso cuidar daquilo ali, né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho, por exemplo, dificuldade de perdoar, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, eu preciso trabalhar aquilo ali, eu preciso me esforçar naquilo ali. E, claro, pedir ajuda do Espírito Santo. E poderia dar outros exemplos aqui, a gente vai ter que correr um pouquinho, senão ela fica muito extensa. Mas é isso, isso faz parte, né, do autoconhecimento, identificação de forças e fraquezas. Você precisa conhecer as suas habilidades, as suas qualidades, você precisa reconhecer os seus pontos fracos, né, seus defeitos, você precisa reconhecê-los, ok? Quarto ponto, compreensão de motivações. Entender o que o impulsiona a agir de determinada maneira. Isso envolve reflexão sobre suas motivações internas, sejam elas relacionadas ao sucesso, reconhecimento, segurança ou realização pessoal. Então, gente, qual é a sua motivação de fazer determinada coisa? E eu, Carol, estou dando meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito motivada por motivação. Eu preciso ter, para eu me envolver, isso eu, tá, gente? Eu estou dando meu exemplo. Para eu me envolver num projeto, eu tenho que entender o porquê daquele projeto, o que aquilo vai levar, sabe? Assim, para mim, tem que ter um motivo plausível, sabe? Eu não sou uma pessoa que me envolvo num projeto assim sem ter muito fundamento, assim, para que fazer isso? Não sei, só por fazer. Isso não enche meus olhos. Fazer só por fazer. Tem que ter um motivo. E um bom motivo, uma motivação. Então, isso também faz parte do autoconhecimento. Compreender as suas motivações. Entender o que te impulsiona a agir. O que te motiva a fazer certas coisas. O que te motiva a ir trabalhar. O que te motiva a cuidar da sua família. O que te motiva a ser mãe. O que te motiva a ser esposa. Enfim, em tudo. Analisa aí, se analisa quais são as suas motivações, ok? 5, autoconhecimento e autoimagem. A maneira como você se vê, sua autoestima e como você acredita que os outros veem. Esse aspecto do autoconhecimento influencia diretamente sua confiança e segurança em si mesmo. Então, tem pessoas, gente, que têm a autoestima muito baixa, tem uma autoimagem de si errada, né? É uma palavra conhecida, autoestima, né? Tem pessoas, uns têm muito elevada, né? Se acha assim, nossa, muito maravilhoso, muito poderoso. Outros têm, né? Autoestima muito baixa, nossa, não sou ninguém, eu sou da terra. Então, gente, é o equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. A gente precisa ter uma autoimagem correta de nós, né? Se ver de forma correta, se identificar, se conhecer, né? Para que sejamos pessoas seguras de nós mesmos, né? Você já viu aquela pessoa que é tão insegura que ela não consegue olhar nos olhos das pessoas, ela está sempre de cabeça baixa, não consegue encarar ninguém. Isso é uma autoestima muito baixa, são pessoas inseguras. Isso também, gente, faz parte do autoconhecimento. 6, padrões de comportamento. Isso é interessante. Reconhecer como você reage em diferentes situações e por que você age daquela maneira. Isso inclui entender seus hábitos, tanto os positivos quanto negativos. Então, todo mundo tem um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, eles são adquiridos da nossa infância, da nossa adolescência, a gente vem carregando eles. Por que a gente tem certos padrões de comportamento? Então, a gente precisa parar e analisar por que eu ajo assim, né? Por que eu tenho aquele padrão de comportamento? Já ouviu falar nos gatilhos emocionais? Também faz parte disso aqui. Gente, é a pincelada. Aqui eu poderia ficar um tempão aqui só nesse slide aqui, mas a aula fica muito grande. Mas os padrões de comportamento a gente precisa também reconhecer. Por que eu reajo daquela forma em diferentes situações? Por que reagimos assim? Isso faz parte do autoconhecimento. E aí, qual é a importância, gente, do autoconhecimento? São muitas. Primeiro, a tomada de decisões. Você não fica refém das suas emoções. Se eu não me conheço, eu vou tomar decisões baseadas nas minhas emoções. E as emoções, gente, elas são coisas que oscilam. Hoje eu posso estar muito eufórica, muito animada, e amanhã
está o oposto, está desanimada, está para baixo. Então, se eu tomo decisão baseada nas minhas emoções, eu vou sempre tomar decisões erradas. Todas as decisões, elas precisam ser analisadas a curto, longo prazo. Então, isso também, gente, faz parte do autoconhecimento. Olha como é importante o autoconhecimento, porque ele vai influenciar diretamente na sua tomada de decisão. Segundo, gestão emocional. Compreender suas emoções permite gerenciá-las de formas mais eficazes. Você já viu uma pessoa que ela é totalmente instável emocional? Pessoas que têm suas emoções muito bagunçadas, né? Que não tem autodomínio, não tem autocontrole, falta de autoconhecimento. Melhora nos relacionamentos, gente, e muito. Eu sou prova viva disso. Vou falar isso numa outra aula, quando a gente falar ali de temperamento, personalidade. Mas assim, gente, é absurda a melhora no relacionamento com as outras pessoas, em geral, filhos, esposo, familiares em geral, tá? Crescimento pessoal e profissional, gente. Ninguém que cresceu na vida como pessoa, como profissional, conseguiu chegar lá sem o autoconhecimento. O autoconhecimento é o ponto de partida, gente, para o crescimento pessoal, profissional, espiritual, emocional, enfim, tá? Ele é o ponto de partida. Se você quer crescer na vida, como pessoa, como mãe, como esposa, como serva de Deus, como tudo, o ponto de partida é o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Depois, resiliência, tá? Conhecer-se profundamente ajuda a enfrentar a adversidade com maior resiliência, pois você entende suas capacidades e limitações, porque a gente falou das forças e fraquezas, todo mundo tem. Alguns têm uma capacidade melhor em determinada coisa, outra em outras, isso é natural do ser humano. Uns têm limitação em certas áreas, outros em outras. Então, quando você conhece isso, você tem resiliência, mais resiliência. Crescimento espiritual e muito, gente, né? Inclusive, o autoconhecimento é uma orientação da palavra de Deus, a gente se conhecer. Já citei versículos aqui sobre conhecimento, sobre se examinar. Então, quando a gente se conhece, a gente tem um crescimento espiritual maior, a gente vê as nossas fraquezas, como a gente precisa de Jesus todos os dias, como a gente precisa da ajuda do Espírito Santo todos os dias, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa carne é terrível, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor. E não só, Senhor, faz por mim, não, a gente fazer a nossa parte, querer melhorar, querer mudar, querer crescer. Então, tem esse crescimento espiritual. Como desenvolver o autoconhecimento? Primeiro ponto, reflexão pessoal. Você precisa pensar, é o que a gente está falando. Pensa sobre o que você está pensando. Pensa por que você age assim. Pensa por que suas emoções são assim. Pensa por que você fala dessa forma. Você precisa fazer essa reflexão pessoal. É o examine-se, pois o homem é a si mesmo. Isso é reflexão pessoal. Quem sou eu? Por que eu ajo assim? Comece a pensar. Nós somos seres racionais, seres pensantes, gente. Isso é um privilégio. Deus nos deu uma mente pensante. Vamos usar nossa mente para o bem, né? Tem pessoas que usam a mente só para o mal, para maquinar o mal, para pensar fofoca. Enfim, vamos usar nossa mente porque é louvável. E você pensar sobre si, quem é você, se examinar, isso é uma coisa louvável. Outro ponto, feedback externo. Ouça pessoas à sua volta. Claro, pessoas que tenham uma influência sobre a sua vida, pessoas relevantes na sua vida, pessoas que convivem com você, seu cônjuge, seus pais, seus líderes, pastores, enfim, ouça, gente, porque às vezes a gente acha que está acertando e não está. Às vezes quem está de fora tem uma visão melhor, né? Às vezes as pessoas vão falar, olha, você está sendo turrão, você está sendo reclamão, você está sendo isso, né? E a gente já tem uma defesa pronta, geralmente fala, não, eu não sou assim, não, eu não estou assim. Mas quando você pega esse feedback externo, você vai, principalmente quando é mais de uma pessoa te falando a mesma coisa, você fala, peraí, você liga um sinal de alerta. Poxa, eu tenho que melhorar isso aqui, tá? Terceiro ponto, a autoobservação, que é basicamente essa reflexão pessoal, se observar, porque eu ajo assim, porque eu penso assim, buscar o conhecimento, gente. Gente,
Glória a Deus pela internet. A internet hoje tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim? Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa. Antigamente, para você buscar conhecimento de qualquer assunto, né? Muito antigamente, antes da internet, você tinha que ir numa biblioteca, pegar livros e folhear vários, até você achar alguma coisa que você estava buscando. Gente, hoje, com o celular, com um clique, você tem acesso a muita informação. Então, gente, não tem desculpa para a gente não ter conhecimento. Não tem. Tem conteúdo gratuito, tem conteúdo pago, né? Tem a internet, tem aqui livros, cursos, vídeos, palestras. Gente, busque o autoconhecimento. E por último, mas não menos importante, leia a Bíblia. Nós que somos servos de Deus, a Bíblia é o nosso manual de vida, é a nossa bússola, é o nosso espelho, é a nossa orientação, é a palavra de Deus, é um direcionamento do céu, é o livro mais lido no mundo, mais sábio. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, leia a palavra, ali vai te orientar no que você fazer, no que você não fazer, no que você melhorar, como você ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, enfim. Para a gente encerrar, o autoconhecimento é uma jornada contínua. A gente falou lá no início, né? É contínua, gente. É até Jesus voltar. E fundamental, gente, para o amadurecimento. Tem uma frase que eu gosto muito, muito, que fala assim: envelhecer é natural, amadurecer é opcional. Existem pessoas que já são avós, que já são bisavós, que são extremamente imaturas. Gente, o amadurecimento, entenda isso, coloca isso na tua cabeça, eu sempre falo isso. O amadurecimento não tem a ver com idade. Idade é um número. Amadurecimento é outra coisa, são coisas distintas. Não quer dizer que uma pessoa idosa é uma pessoa madura, existem pessoas idosas e imaturas. O amadurecimento é opcional. Lembra da frase? Envelhecer é natural. Você, querendo ou não, você vai envelhecer. A gente faz, né? Tem pessoas que faz plástica, faz tratamento estético, nada contra, gente, não tá errado, ok, né? Mas é natural envelhecer. Ninguém vai ficar jovenzinha pro resto da vida. Faz parte da vida envelhecer, mas o amadurecer não é natural. Você precisa buscar o amadurecimento. E o amadurecimento, ele tá ligado diretamente no autoconhecimento. Se você não se conhece, você vai ser uma pessoa imatura para o resto da vida. Você vai ser mãe, você vai ser vó, você vai ser bisavó, você vai chegar na idade, na velhice, sendo uma pessoa imatura. O amadurecimento nós precisamos buscar. Ao conhecer-se melhor, você se torna mais capacitado para viver de forma verdadeira, fazer escolhas alinhadas com seus princípios e ter uma vida que tampou ali a imagem, peraí, uma vida que reflete quem você realmente é. Então, a gente vê aí, gente, a importância do autoconhecimento e principalmente para nós que somos servos de Deus. Gente, o mundo vai procurar ver Jesus na nossa vida, não é no que a gente fala, é no que a gente vive. Então, se eu não me conheço, se eu não tenho uma vida madura, se eu não tenho uma vida baseada na palavra, num contexto, gente, que, de novo, nós não somos só seres espirituais, senão a gente era anjo, a gente estava lá no céu voando. Nós estamos, por enquanto, somos cidadãos do céu, sim, mas por enquanto estamos na terra. Então, precisamos viver de forma que condiz com a palavra. Buscar o conhecimento nos nossos relacionamentos, como tratar as pessoas, no geral, gente, corpo, alma e espírito alinhados, equilíbrio, tá? Então, precisamos sim buscar o autoconhecimento. Essa foi a primeira aula. Na próxima aula, a gente vai falar aí sobre temperamento. O que é o temperamento? Que está incluso aí, está aí dentro do autoconhecimento, né? É uma área muito ampla, como eu falei. Então, a gente vai dividir ela aí por tópicos. Eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau.